Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Vamos, neste momento, agradecer o dia que começa e vamos, então, para o nosso encontro com o mundo espiritual de uma forma mais consciente. O nosso encontro com Jesus, que nos apresenta um mundo, um universo infinito, gerido por um Deus sábio, bom, justo. Vamos pedir os espíritos amigos para nos auxiliarem neste momento da reflexão, a chegar perto do coração do Cristo, hoje e sempre. Neste evangelho de hoje, meu reino não é deste mundo, a gente vai ler, estudar, portanto, o item chamado o ponto de vista, só que de uma certa forma. A gente já estudou muitas vezes e hoje vamos estudar de uma certa forma. Vamos ver a necessidade da cura. Essa cura que os discípulos faziam depois que ficaram apóstolos, depois da crucificação de Jesus. E vamos ver algumas situações de cura, o que elas trazem de questões e como, dependendo do ponto de vista, a gente se situa diante dos problemas, como da saúde, por exemplo, problemas de doença em qualquer nível. A gente se situa como um espírito aprendente, querendo resolver coisas do seu espírito e que certamente, como ser que reencarna muitas vezes, carrega um corpo espiritual com mazelas, vamos dizer, ou com o registro de coisas que fizemos em muitas vidas para trás, coisas que têm um valor para o espírito, para o amor, e coisas que lesaram o outro, que infringem a lei do amor. Então, estas infrações, elas deixam como que marcas no nosso corpo espiritual. E mais, pode ser que mais cedo ou mais tarde elas podem vir para o corpo físico. Ou podem ser curadas aí mesmo, quando, como ensina Eurípides Barçanufo, ali mesmo se lava essas marcas com o amor que a gente ama. Mas será que a gente ama tanto assim, a ponto de lavar todas as marcas do passado? Ainda não. Só com a evolução que a gente vai transmudando essas energias deletérias que ficam no corpo espiritual, energias sem valor, vamos dizer assim, que registram maldades, vamos ser simples, e substituindo-as por energias luminosas. Quando o Gésio Gonçalves, que tinha sido um déspota, matado muita gente em outras vidas, reencarna com a hanseníase, ele até escrevia, se correspondia com Chico Xavier. Ele sabia já das causas, ele era um grande médium, nos lugares das suas últimas doenças, que ficaram doendo muito, e que, vamos dizer, a hanseníase ou lepra machucou mais, quando ele aparecia para as pessoas, às vezes aparece ainda hoje, pessoas que se ligam nele, que pedem por ele ajuda, naqueles lugares onde mais a doença machucou, feriu, apareciam luzes de maior intensidade, de uma intensidade grande. O próprio Chico viu. Ele foi visitá-lo, agradecê-lo pela referência, pela correspondência, pelo afeto, pelas preces. Então a gente vai ver aqui
o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corporal não é mais que uma passagem, importante sim, mas de curta duração, num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes, ou lições, ou desafios, não é? Que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. Mas vamos passar para o outro item, dá sempre para colocar só alguns matizes, não é? Se todo mundo pensasse assim, você podia dizer, ninguém se ocuparia mais com as coisas terrestres, se a gente pensasse que as coisas são transitórias na Terra. Ele está contra-argumentando, né? Não, é certo que não é assim, diz o texto aqui, é Kardec. O homem procura instintivamente seu bem-estar, é até um instinto, na verdade uma lei espiritual, a lei de conservação, né? E mesmo com a certeza de não estar, senão por pouco tempo num lugar, todo mundo quer estar ali o melhor possível, fazendo o melhor possível e fazendo o menos mal possível a si e aos outros. Não há ninguém que, achando um espinho sob a sua mão, não atire para não ser picado pelo espinho. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar as coisas, possuído que está do desejo de evolução e da lei espiritual de conservação, que é uma das leis da natureza mesmo, uma das leis da natureza ou, portanto, do espírito. Os desígnios da providência que Deus colocou na terra são para este fim, para que o homem trabalhe para sua evolução, por necessidade, por gosto e por dever. Deus não condena prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma é que nos faz mal. E é contra este abuso que Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica, pois, com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma em dinheiro sem com isso se perturbar. Diferente daquele que concentra todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre e que seria como um homem pobre, que perde tudo que possui e se desespera. Então são metáforas preciosas, são explicações muito boas. A gente vai ver hoje, então, como alguns aspectos que são colocados aqui, eles vão reafirmar essa ideia de que, como estamos de passagem, se a gente percebe que muitas coisas que nos acontecem no corpo físico já vêm de longe e saem do corpo espiritual para o físico, porque no corpo espiritual está o registro do que fizemos e, portanto, de marcas que precisam ser mudadas, porque não têm valor moral, são energias de baixo teor moral. Então, elas acabam por vir para o corpo e nos trazer doenças, mais cedo ou mais tarde. Por isso que uma criança pode, de repente, aparecer com um câncer, né? É uma coisa que pode vir de muito longe, que vai como que limpar. Difícil de compreender se a gente compreende só a unicidade da existência. Quer dizer, se a gente considera só a unicidade da existência, ou que tem só uma vida, se acha que tem só uma vida esta, não tem mesmo jeito de entender. Mas se a gente já compreende a reencarnação, a gente vai ver que a nossa vida é um contínuo, quer dizer, é como se fosse uma seta que não para. Então, as coisas são exatas do ponto de vista da temporalidade, do ponto de vista daquele tempo em que a gente faz nossas modificações e Deus está sempre atento à espiritualidade para que aquilo só aconteça quando a gente tenha condições de dar conta.
Então, aqui, depois da partida de Jesus, vamos ler uma cura de Jesus para a gente ver a prática dessas questões que a gente vai sempre trabalhando aos pouquinhos. Passando Pedro por toda parte, desceu também. Aqui é Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos. Passando Pedro por toda parte, desceu também a Lida, Lida, era um lugar. Achou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama porque era paralítico. Pedro disse-lhe, Enéas, Jesus Cristo te sara, levanta-te e faze a tua cama. Ele logo se levantou, viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao que Jesus trazia, por meio de Pedro. Um dos principais característicos dos apóstolos era a cura dos enfermos. Pedro possuía este dom em alta escala. As curas espirituais produziam grande contribuição para a conversão dos incrédulos. Não só era o enfermo curado que se transformava ou convertia. Converter é mudar. Mas todos os que tinham seguro conhecimento do caso. Dotado de faculdades magnéticas, diz Caibar Schutel, e ainda auxiliado por espíritos, os espíritos que constituem a falange do Consolador que vem ajudar na Terra. O Consolador é o Espiritismo que traz, segundo eles anunciam os espíritos, coordenados por Jesus, o Espírito Verdade, ele traz o consolo à Terra, ajudando todos, mesmo que sejam espíritos ou por isso mesmo já evoluídos, não ainda perfeitos como Jesus, não é? Que Jesus tem a perfeição, não igual a Deus, né? Mas ele já atende às ordens de Deus, está profundamente unido a Deus, nosso Criador. Então, Jesus Cristo, ele por meio de Pedro atuava, como também por meio de todo o nosso amor. Aqui tem uma primeira questão, é que as curas até hoje são feitas porque pode o enfermo se transformar. E os que conhecem este caso podem ser chamados à atenção sobre a esfera do mundo espiritual. Então ele diz, vamos continuar. E diz aqui que Pedro tinha faculdades magnéticas, realmente muito superiores. Realmente todos nós temos, mas alguns têm muito mais. E alguns têm tarefas específicas nisso. Não quer dizer que a pessoa tem que ser médium de cura no centro espírita. Se ela tiver mediunidade de tarefa, é o melhor lugar, claro. Por quê? Porque ali ninguém considera isso um problema, ninguém vai cobrar, porque há toda uma ética, uma construção teórica e prática para sustentar esta ação de cura. Não é para que a pessoa não diga, fui eu que curei. Olha, aqui lá em cima está dito, Jesus te sara. Jesus Cristo te sara, disse Pedro. Mas certamente ele era um instrumento disso. E como ele tinha o desejo profundo, olha aqui o que ele diz. Dotado de faculdades magnéticas e auxiliado pelos espíritos que constituem a falange do Consolador. Você acha que se uma pessoa está cheia de maus propósitos, ou é um médium que conspurcou essa sua faculdade, fazendo-a por dinheiro, aviltando-a, você acha que ele consegue essa sintonia com espíritos superiores, como Santo Agostinho, Fenelon, Lacordaire, o Emmanuel, Joana de Anjos, espíritos que estão na falange do Consolador? Não vai conseguir, porque é pela lei da sintonia, da afinidade. Então Pedro, que tinha aquele desejo profundo, ele era auxiliado, além do próprio magnetismo que ele tem, que todos têm em um nível maior ou menor, ele era auxiliado pelos espíritos superiores. Aí aqui diz assim, o amor opera milagres, nesse sentido de transformações muito grandes, ao passo que a sabedoria ela é um pouco mais tardia na sua ação.
mas que é importante é que, olha aqui o que ele diz, a cura é um fato que toca logo o coração, ela é rápida, o sentimento é trazido por ela e, portanto, é mais fácil de se perceber do que a palavra, que precisa passar pelo crivo do entendimento. Então, a gente precisa evoluir pelo amor e pelo conhecimento, mas o amor chega primeiro, como disse Chico Xavier, aqui o Cair Bar está dizendo a mesma coisa. Enéas, o homem o paralítico que estava 8 anos numa cama, e Pedro, claro que é Jesus que o curou, mas o Pedro foi o instrumento, né? Que curou Enéas. Ele disse, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. Ele logo se levantou. Quer dizer, algumas interpretações, às vezes, quando colocam carrega a tua cama, faz tua cama, colocam a cama como sendo a história da doença, que de certa forma é a nossa história. A gente precisa levantar-se a partir dela. Não é assim, não tenho nada com isso, não. Não, você se renova, mas você é você mesmo. Então, Enéas, cujos nervos se achavam entrevados, tendo recebido fluidos vitalizantes, que é da mediunidade de cura auxiliado pelos espíritos, pôs em ação estes fluidos por meio da vontade, do desejo de ajudar, do amor, e pela conexão que ele fazia com o plano espiritual, isso juntava mais os espíritos nesta ação. As curas espirituais constam, como se vê, das histórias todas do espiritismo. E elas mostram que os fenômenos mediúnicos, aqui já estou trazendo o Herculano Pires, estão na base de todas as religiões. Tem um outro momento em que Pedro ressuscita Dorcas. Havia em Jope, aquela casinha onde morava Abigail, só que aqui está falando de outra coisa, uma discípula de nome Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, adoecendo, ela ficou como que entrevada e pensava-se que ela havia morrido. Depois de a lavarem e vestirem, puseram no cenáculo, no lugar onde todos se reuniam os cristãos. Ela era cristã. E ela ficou ali. Como as pessoas colocam a pessoa no caixão. É como se fosse assim, no caixão de defunto, o povo diz, não é assim? Então, como Lida, a cidade que Pedro estava, que ele tinha curado Enéas, era pertinho de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro estava lá, foram chamá-lo. E ele foi. Pedro chegou, viu ali assim que ele chegou no cenáculo, no lugar que estava o caixão com Tabita, ou o nome dela era Dorcas, né? Dorcas, que chamavam Tabita, não é? Assim que ele chegou lá, as viúvas que estavam lá, eles são o grupo de mulheres, vamos dizer assim, que em sua maioria ali eram viúvas, estavam chorando, porque eles pensavam ser a morte das moças, e todas elas mostravam as túnicas e as capas que Dorcas fazia quando estava com elas para ajudar os outros. Então, você vê a sequência de fatos. E Pedro então pediu que todos saíssem, se pôs de joelhos para concentrar-se mais e orou, pedindo a Deus que lhe ajudasse ali. E voltando-se para o corpo de Tabita, disse: Tabita, era Dorcas, né? Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, sentou-se. Ele deu-lhe a mão e levantou-a. E chamando os santos, quer dizer, e as viúvas, quer dizer, acho que chamando os espíritos para agradecer, e também as pessoas santos eram as pessoas muito boas da comunidade cristã, que mereciam ter esta confirmação da sua fé. E as viúvas que trabalhavam para os outros com Dorcas, ou com a Tabita, fazendo as túnicas, as roupas, para distribuir com quem não tinha.
Então ele apresentou-a viva, recuperada. Isso tornou-se conhecido em toda Jope e muitos creram em Jesus. Pedro ficou ainda muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão, curtidor de couro, né? As obras, ao comentário de Cair Bar Schutel, né? Aquele que a gente contou a história dele, que é linda, né? Podemos contar outra vez de novo, pegando alguns ângulos diferentes. As boas obras são um grande atrativo dos espíritos que desejam crer, e mesmo de outros que por ali são chamados. A caridade que obra, que atua com humildade, atrai os espíritos superiores. Se Dorcas ou Tabita não tivesse boas obras, talvez não tivesse merecido proteção tamanha dos discípulos. O testemunho das viúvas apresenta a presença rápida de Pedro e a assistência dos espíritos que ali ajudavam Pedro a operar em nome do Cristo. Então aqui tem toda uma sequência de fatos, mas vamos terminar que é curtinho. Esses casos que eles chamavam ressurreição, no tempo de Jesus, eram muito vivos, eram encenados, eram vividos pelas pessoas dos discípulos. Os discípulos atuavam muito nesta parte de curas. Dorcas ou Tabita, como nos outros casos que as pessoas diziam que estavam mortas e os discípulos ressuscitaram, ela não estava morta de fato, ou seja, a desligação completa do espírito do corpo não tinha acontecido. Havia algum laço fluídico que ainda não havia sido rompido, certo? E a ação espiritual, por meio de Pedro, conseguiu a volta da mulher, já quase em desligamento completo do corpo, ou seja, já quase, aí já não tinha jeito, já quase desencarnada. Aí ele diz que muitos foram os que creram, além da própria confirmação do grupo cristão que recebeu essa graça, né? Quer dizer, essa presença de Pedro confirmando sua fé cristã. Então a gente percebe aí uma coisa que está também em jogo, uma informação. As obras dela falavam por ela, as pessoas que pediam por ela também, e o próprio merecimento da Tabita ou Dorcas eram forças que atraíam a ajuda naquele momento chave. Pedro, a atenção de um médium, a atenção para poder ajudar, sempre em nome do plano superior, em nome de Jesus Cristo. Ele não dizia, eu curei, não, muitos caem nisso, e aí começam a se perder. Então ele disse, Jesus te sara, te cura. Essa humildade também atrai os bons espíritos, os espíritos superiores que ajudam na Terra. E aí, quanto mais atento, quer dizer, quanto mais a pessoa se dedica ao bem, mais atenção ela terá para conhecer o movimento dos espíritos na ajuda na Terra, na ajuda à Terra, às pessoas da Terra que estão em dor, sofrimento e doenças de qualquer natureza e que a utilizam, ou seja, que acham sintonia com ela para realizar transformações chamadas curas, que são formas de uma energia magnética, como diz, muito superior, transformar aquelas marcas do corpo espiritual que já estão no físico, lavando-as como que, e portanto, transmudando-as, ajudando o ser a se transformar e a partir para novas possibilidades, sem mais aquela marca doentia. Então, há algumas curas, portanto, que elas não podem fazer se a pessoa já desencarnada, por exemplo. Já não pode mais acontecer
Isso, mas aqui é dito por Caibá, que tinha laços que não tinham se desprendido. Ela estava em processo de desencarne, mas estava próxima disso, mas não era consumado esse fato. Então, uma energia poderosa, como a de Pedro e do plano espiritual que o ajudava, foi capaz de curar a Dorcas ou a Tabita. E o próprio merecimento dela, o auxílio que ela prestava ao grupo cristão, que comovia-se com o fato, porque queria de volta a sua ajuda e até ela também como pessoa muito amada, tudo isso contribuiu para este movimento de cura da alma. Um movimento complexo, como a gente sabe, que envolve toda a nossa história. Não é? Muita paz.